Fala pessoal, aqui é Ronaldo Júnior e este é o canal Tergiverso. Hoje nós vamos falar sobre um autor angolano badaladíssimo na Europa e no Brasil, principalmente no Brasil, onde tem vários livros publicados, entre eles este que foi meu primeiro contato com a obra do autor e eu espero que vocês já tenham ouvido falar ou até que vocês já tenham lido, que é Homens Imprudentemente Poéticos, um livro do Walter Hugo Mãe. Fica comigo se você quer saber mais sobre esse autor, sobre a obra dele, a gente vai falar sobre ele hoje. Para começo de conversa, eu acredito que você já deve ter ouvido falar sim, Walter Hugo Mãe. Ele é uma figura muito conhecida no Brasil, principalmente no período da Flip, que é a Feira Literária Internacional de Paraty, onde ele já veio mais de uma vez, se eu não me engano. A partir disso, ele se tornou extremamente bem lido pelos leitores brasileiros, muito conhecido, muito difundido. A Editora Globo publicou praticamente sua obra inteira, boa parte de sua obra, inclusive com prefácio de personalidades brasileiras conhecidas, como foi o caso do Caetano Veloso, que fez o prefácio de uma das obras dele, A Máquina de Fazer Espanhóis, e como é o caso do Laurentino Gomes, que faz o prefácio desta edição aqui. Inicialmente eu destaco aqui, como eu sempre falo para vocês, o visual da edição. A capa tem uma boa pegada, a lombada vocês podem ver que ela é pintada, eu gosto disso, eu acho bem interessante livros que tem esse corte diferencial, né, uma cor diferencial, e também ele não tem orelhas, é um livro sem orelhas. A formatação em si da obra é um tanto diferente e vocês podem notar aqui que é arredondado, não é reto, não é, a quina dele é arredondada, então é como se fosse uma edição fisicamente especial, tem todo um corte, tem todo um tratamento diferente para essa edição. Tratamento esse que a Editora Globo, por meio do selo Biblioteca Azul, deu também a outras obras dele. Se você for comprar outras obras dele, inclusive vou deixar o link aqui na descrição, vocês vão encontrar também edições com essa qualidade e com esse acabamento. Então dá pra ver que é meio que um padrão que a editora criou para editar a obra do Walter Hugo Mãe. Fora isso, ele é um cara extremamente ligado às questões do Brasil, ele é um cara muito ativo nas redes sociais, inclusive é muito interessante segui-lo por lá, que ele vai dando suas opiniões sobre o que está acontecendo com o momento político do país, com as questões que envolvem os grupos sociais, enfim, é muito interessante, é mais um autor angolano, eu vou trazer outros aqui, mas é mais um autor angolano muito bem visto aqui no Brasil e com muita qualidade na sua obra, e vocês vão entender por quê. Eu vou trazer um pouco aqui nesse vídeo do porquê ler Walter Hugo Mãe, e quero aproveitar também para falar como esse autor me marcou como leitor, porque é uma obra extremamente poética, uma prosa muito rica em poesia, é uma coisa interessante. Para alguns pode ser uma obra truncada, pode ser uma obra muito conotativa, pode ser uma obra muito literária ali para as coisas, mas eu gosto sim desse tipo de coisa. Vocês vão encontrar muitas resenhas desse tipo de livro aqui no canal, porque eu gosto de ler uma frase e ter várias outras frases, né? Ter camadas por trás de uma única frase, e o Walter Hugo Mãe promove isso a todo tempo. Então, se você gosta desse tipo de leitura que faz com que você pense, que você mergulhe mais ainda na história por meio das formas de expressão do autor, esse é o seu livro, eu tenho certeza. Não apenas esse, mas a obra em si do Walter Hugo Mãe. Você não vai se arrepender de pegar para ler. Mas eu vou aproveitar que a gente está aqui nesse papo literário e vou te pedir para se inscrever aqui no canal. Isso mesmo, você que está aqui, se é a sua primeira vez, eu quero também saber a sua experiência, eu quero saber se você gosta de Walter Hugo Mãe, se você gosta de literatura. Conta para mim nos comentários. Vamos bater um papo, eu respondo os comentários sem falta, posso até demorar, mas eu respondo. Então se inscreve no canal, dá um like aqui no vídeo se você está gostando do assunto e vamos para a história. Homens Imprudentemente Poéticos é uma história que se passa no Japão antigo. Então já dá para entender que é uma história culturalmente bem diversa em relação ao que nós conhecemos, em relação até ao que o autor conhece. Tanto é que ele relata em um dado momento, se vocês procurarem outros textos para falar da obra, até no final da obra também ele tem um texto ali não literário, não participante ali do texto da obra, para falar que ele chegou a vivenciar a realidade do Japão, ele chegou a viajar para lá
para escrever essa obra, para estudar e escrever essa obra. Então, é sim um conteúdo muito relevante, muito rico. Ou seja, eu já falei aqui, por exemplo, em vídeo de dicas de escrita, inclusive vou deixar o card aqui em cima para vocês verem, um vídeo em que eu falo sobre dicas de criatividade. E uma dessas dicas é que você deve escrever sobre aquilo que você conhece, sobre aquilo que você vive. E o Walter Ugumã, ele vai além, ele se dispõe a ir ao lugar, vivenciar, passar meses naquele lugar para escrever uma coisa que de fato seja rica e não apenas superficial. Porque muitas vezes nós achamos que assistir uma reportagem, assistir um documentário, ler um livro sobre determinado tema já nos preenche de tal forma e nos torna aptos a escrever determinado assunto, né? Falar sobre aquilo, porque eu conheço, sei da cultura de lá, porque eu assisti um filme que tem tudo sobre isso. Não é bem assim. E o Walter Ugumã mostra na obra a riqueza de detalhes, a riqueza cultural que ele traz, as tantas discussões culturais que ele traz na obra, mostram sim que você deve se aprofundar antes de escrever, porque senão você vai acabar sendo raso, sendo superficial naquele tema e vai inclusive pecar às vezes por algum estereótipo, alguma coisa que vai passar ali como se fosse um padrão, mas na verdade é só o rótulo que colocaram naquilo. A história basicamente se resume a dois personagens ali centrais em tudo, que são o Itaru e o Saburo. O Itaru é um artesão que, como é que eu posso dizer, ele meio que se recusa a vivenciar os sentimentos, ele tem toda uma questão ali de distanciamento com relação às coisas, e o Saburo, ao contrário, por outro lado, o Saburo, ele é tão mergulhado nos sentimentos que ele inclusive se nega a aceitar a morte de sua esposa. Então ele tem todo um ritual para vivenciar o dia a dia como se a sua esposa estivesse ali ao seu lado constantemente. E vocês vão entender ao longo da obra, claro que eu não vou trazer esse detalhe aqui, mas vocês vão entender ao longo da obra os porquês disso, né? O porquê de, por exemplo, o Itaru ser distante dessa forma e o porquê de o Saburo venerar sua falecida esposa a tal ponto. À primeira vista parece um enredo extremamente simples, mas aí é que entra a linguagem do Walter Ugumã. A forma como ele se expressa, a forma como ele faz o texto ter vida é o que vai mudar tudo, é o que vai fazer o Itaru e o Saburo entrarem em dimensões mentais, em dimensões psicológicas, que eu vou mostrando para todos nós as camadas de cada personagem, as histórias, o impacto daquela cultura ao redor deles para que eles sejam daquela forma. Então é uma história que se passa no interior do Japão antigo, ou seja, o nível de pesquisa que o autor teve que fazer para isso e o tanto que de fato ele mostra pra gente sobre a cultura japonesa, eu acho que você, se você gosta minimamente disso, eu acho que você já não pode perder. Eu acho muito importante, muito interessante que você se abra para um tipo de leitura como essa, porque é uma forma de se expressar diferente por parte do autor. Vocês vão sentir isso, a forma como ele coloca as palavras, as construções frasais ali, as construções de frases são diferentes do que o normal do nosso português brasileiro, porque ele é angolano, ele tem uma boa vivência em Portugal, então o português dele, a construção da língua portuguesa dele também é diferente, né? Não é só uma questão estilística que vários autores brasileiros têm ali e se diferenciam entre si. Não é isso. É uma questão ainda além. As construções são diferentes. E a gente sente, mas logo se acostuma. Então não é nada assim que vai paralisar a leitura por conta da forma do autor falar, não. Mas não é só uma questão de falar um português diferente do nosso. Não é apenas isso. É principalmente o fato de ele trazer imagens, de ele ilustrar a obra com palavras e construções ali que tornam cada imagem mais viva e cada vez mais única para cada leitor. Então você pode até ter referências, você pode até ilustrar aquilo que ele está falando, mas a passagem de tempo, a forma de descrever os lugares é muito peculiar. Me lembrou muito a leitura do Onjak, que é um outro angolano sensacional, que eu quero inclusive trazer para o canal, que é um angolano hoje radicado no Rio de Janeiro, que ele tem contos e romances
espetaculares, que trazem toda uma dimensão social, uma dimensão cultural também, só que de sua terra, especificamente a capital de Angola, Luanda. Então, não por acaso eu consegui enxergar um pouco do Onde Jacques, que também tem uma linguagem extremamente poética, na escrita do Walter Hugo Mãe. Então, eu quero que vocês leiam e percebam essas questões, percebam essas nuances poéticas que o autor deixa no ar. Um outro detalhe importante para trazer para vocês, que é um tema sensível e que pode vir a afetar algum de vocês, é que o autor ele trata do suicídio, só que com um viés, com uma visão da cultura japonesa, como se fosse de fato uma escolha normalizada por cada um e que fizesse com que a pessoa de fato refletisse sobre sua vida naquele ato, naquele gesto. Então, se você de alguma forma se sente atingido, se sente afetado por isso, eu indico que você ou leia mais sobre o livro antes, ou então vá com cautela para que você não encontre nada além. Mas de fato não é uma coisa pormenorizada no livro, não é um tema central. A morte em si é um tema central do livro, mas o suicídio ele acaba passando por conta da localização do vilarejo, que é logo ao pé de uma montanha em que existe a Floresta dos Suicidas. Essa floresta acaba sendo um espaço para as pessoas refletirem e de fato porem um fim nas suas depressões, nas suas crises ali de vivência, né, nos seus problemas ali de vida, é um refúgio para isso. Então tem toda uma visão cultural do Japão para inclusive normalizar esse ato de alguma forma. O autor meio que passa isso na história. Então, de toda forma, se isso é um tema sensível para você, é interessante que você vá com cautela, tente conhecer e aproveitar ao máximo essa obra, mas vá com cautela. Outra coisa mística, muito interessante ali, que é retratada no livro, é que o Itaro, o artesão, ele consegue enxergar o futuro a partir de pequenas mortes, ou seja, ele vê um inseto morto e a partir daquilo ele consegue antever, ele consegue projetar o futuro de alguma forma e com precisão, com alguma precisão. E juntamente com isso existem duas figuras na mesma casa do Itaro, que são a Kani, que é meio que a ajudante da casa, a pessoa ali que faz tudo ali na casa, e a Matsu, que é sua irmã pequena, ela é cega. As falas da pequena Matsu são falas extremamente ricas, eu quero que vocês prestem atenção nisso quando forem ler. São falas ali extremamente profundas, repletas de poesia, de reflexão. Então ela tem toda uma visão sobre a vida mesmo sem ter ali o sentido da visão. Traz todo esse contraste do fato de ela não poder enxergar, mas mesmo assim conseguir vislumbrar com tanta delicadeza e tanta profundidade o que está ao redor dela, os sentimentos que estão ao redor dela. E o destino desses personagens todos, o que o Itaro vai fazer, o que o Saburo vai fazer, enfim, tudo isso acaba de alguma forma resultando numa trama que vai falar sobre amor, sobre morte, sobre as realidades ali de vizinhança, né? As questões ali de inimizades, as questões ali, por exemplo, travadas entre o oleiro e o artesão, são temas centrais nessa obra. Então vale realmente a pena você se permitir essa reflexão. E por último, eu quero trazer aqui para vocês o capítulo que mais me marcou. Eu quero compartilhar isso com vocês porque, de fato, a obra em si é marcante, mas o capítulo da Lenda do Poço, a metáfora utilizada pelo autor nesse capítulo, em que ele remonta a uma lenda japonesa, né, a Lenda do Poço, que é como se chama o capítulo, é uma forma interessantíssima de você conhecer profundamente o psicológico do Itaro e como ele está vivenciando tudo aquilo que está ao redor, como ele está criando, como a mente dele cria poderosamente coisas que acabam sendo contra ele mesmo. Então eu quero que vocês leiam, quero que vocês compartilhem aqui comigo suas impressões. Não se deixem levar pela simples ideia de o ritmo da leitura é ruim, ou isso ou aquilo. Não. Se apeguem ao simbolismo da leitura de cada palavra. Cada palavra na obra do Walter Hugo Mãe é extremamente pensada. Ela não está ali ao acaso. Então eu já vi muita gente relatando em resenhas que abandonou o livro porque não pegou, não bateu o ritmo da leitura. Não é isso que a pessoa gosta de ler. Mas
é sim uma obra que, pelo menos para experimentar, vale realmente a pena. Vou deixar aqui na descrição, como eu já falei, outros links para livros do Walter Hugo Mãe, não só para homens imprudentemente poéticos, e eu quero sim que você fale comigo sobre o que você achou quando ler. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram, deem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal para não perder nada. Segunda, quarta e sábado tem vídeo novo para vocês e eu quero sempre poder trocar esse papo literário aqui com vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.